Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo 18, a abertura do primeiro selo. Esta é a parte 3. Nós já demos um overview, uma visão geral a respeito das bestas e como elas se articulam. E o mais importante de tudo é que a história não está começando agora. Ela vem sendo montada de muito e muito tempo, desde os egípcios caminhando para o curso final da história. Lembra da visão do rei Nabucodonosor, que viu uma grande estátua e uma pedra pequena batendo no pé e destruindo todos os impérios? A vinda do reino de Deus colocará ao fim a era humana que constrói uma sociedade fora da presença de Deus. Vamos ver então a religião global e a sinagoga de Satanás, o grande dragão. Nós devemos nos lembrar que Satanás tem 3 grandes objetivos. O primeiro, ser semelhante a Deus, derivado desse, ter o poder religioso e ter o poder político. Esses são os 2 grandes objetivos do grande dragão. Então, como é que ele vai montar a religião mundial? A grande meretriz que nós encontramos no Apocalipse capítulo 17. Observa, quando nós estamos na criação dos céus e da terra, nós encontramos a serpente no jardim do Éden. A serpente, e quando chegamos no arrebatamento, a serpente vira o grande dragão. Observa, são 6.000 anos de história. 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, é o total da saga humana no planeta Terra, do Homo sapiens, do homem vindo de Adão. Contando todas as eras, nós vamos termos em torno de 6.000 anos. Nesta saga de 6.000 anos, a serpente sai ao tamanho de um grande dragão. Agora nós vemos a meretriz se tornando a grande meretriz. Quem é a meretriz? Jezabel. Quando nós abrimos o livro de as cartas ao Apocalipse, vamos ver, temos Éfeso, Esmirna 2, Pérgamo 3, Tiatira, a 4ª igreja. Tiatira é a igreja que cruza a Idade Média. Tiatira é a igreja que se recusa a se arrepender das suas prostituições. Tiatira é uma igreja que aprende de Jezabel. E Jezabel é um sistema religioso fora de Israel que veio para dentro de Israel por mão do rei Acabe. Então, a rainha Jezabel representa o sincronismo entre o cristianismo e o paganismo. As outras religiões, elas se unem formando um sistema religioso. A aparência do cordeiro fala do dragão. E a pedra de toque que dá origem a chegar à grande meretriz é esse texto em Apocalipse capítulo 4, capítulo 2, o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. E assim cresce essa grande meretriz. A figura da mulher dominando o sistema religioso iníquo já aparecia no Antigo Testamento, quando vem a figura em Jeremias da rainha dos céus, que representa a Babilônia, a grande cidade, a igreja ímpia. Então, Satanás, ele tem por objetivo, por meta, se introduzir na igreja cristã. Esta grande meretriz, assentada sobre muitas águas, águas são povos, raças, línguas e nações, ela domina os povos e forma a igreja processante. Ela está montada na besta escarlate, que forma ou lidera as nações. E ali tem o embrião
da besta escarlate para surgir a besta vinda do mar, que vai se tornar a besta, o homem iníquo, o filho da perdição. Então nós enxergamos aqui as profecias de Daniel, a visão de Daniel, a visão do rei Nabucodonosor, tudo confluindo para a formação dessas 4 nações que estão aqui. Então nós temos essas 4 nações: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, em 2 fases. Seriam, contando Roma em 2 fases, 5 nações. 4 nações são os animais que Daniel viu e representa também uma parte da estátua que o rei. Então nós temos a grande meretriz. Essa grande meretriz, ela está operando nesse período da igreja, que nós chamamos a dispensação da graça. E por que eu faço esta observação? Porque quando nós estudamos a história da igreja, nós estudamos a história da igreja da perspectiva humana. A igreja, ao longo dos séculos, ela teve vários concílios, e esses concílios formaram os fundamentos teológicos da igreja, que se dividiu em diferentes ramos, e esta é a parte do cristianismo que se sustenta nas escrituras. Mas em meio a essa estrutura surge uma falsa doutrina, uma visão prostituída e idolátrica das coisas de Deus. E esta mulher, a grande meretriz, é a fermentadora disso. Ela domina a igreja professante, a igreja que não nasceu de novo, aquela parte da igreja que não nasceu de novo. Então ela é muito passível de receber um falso ensino. E esta grande meretriz, ela culmina na besta que vem da terra, que é da onde surge o falso profeta. Então, no seio da grande meretriz, nós encontramos o anticristo. E no seio da besta que vem da terra, nós encontramos o falso profeta. São as mesmas criaturas. O anticristo é a visão de João, a visão do Apocalipse, o falso profeta. E aqui o objetivo é formar a sinagoga de Satanás. Quando nós falamos em sinagoga de Satanás, a primeira ideia que surge seria de práticas ocultistas. Mas seria muito estranho nós encontrarmos na superfície da igreja cristã professante práticas ocultistas. Na verdade, a grande doutrina de Satanás, implantada na cabeça da mulher lá no Jardim do Éden, e embrionária de todo o sistema filosófico humanista, é: você pode ser como Deus, você tem o potencial de crescer, você tem o potencial de ascender, você tem o potencial de evoluir, mas para isso você precisa de uma iluminação, de um conhecimento diferenciado, e esse gap de conhecimento é onde a serpente injeta a sua falsa doutrina. Então, essa falsa doutrina dentro do meio cristão é a salvação por meio das obras acrescida a salvação por meio da fé acompanhada de obras. Ninguém será salvo se não tiver fé e obras. Então, esta é a visão que vai se formando na sinagoga de Satanás. O esforço humano para produzir a salvação de Deus. E ali, a besta que emerge do mar e a besta de escarlate, elas se convergem, criando o caminho para o surgimento da besta, que é, ao mesmo tempo, o 8º rei, o 11º, porque ele sai dos 10,
e o cavaleiro da abertura do primeiro selo, formando o trono de Satanás. O objetivo, o domínio do planeta Terra. Então, o objetivo da guerra final de Satanás é expurgar Deus da Terra. E aí a gente precisa entender esta dinâmica, porque você vai dizer assim, César, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, não há como Satanás derrotá-lo. De fato, se a batalha fosse entre Deus, invisível, onipotente, onipresente, onisciente, contra Satanás, a luta já estava liquidada. Ocorre que o Deus onipotente, onisciente, onipresente, aprouve fazer o homem à sua imagem e semelhança. E deu a terra para o homem. Aqui, quando Deus entrega a terra para o homem, ele cria um problema para si mesmo. Você vai dizer, César, como é que Deus pode criar um problema para si? Se ele é todo onipotente, todo onisciente, todo onipresente. Ocorre que quando Deus disse a terra é do homem, ele limitou a sua atuação através do homem. Ali ele tem que articular qualquer coisa que ele queira fazer no planeta Terra, ele precisa do apoio do ser humano. Aí você vai dizer assim, César, Deus é o Criador. Como é que ele pode se submeter a um ser humano? Simples. Quando ele pôs Adão no jardim do Éden, Adão se tornou o representante da raça humana. A decisão de Adão afetou toda a sua descendência. Porque ele pecou, a morte passou para todos os homens. Então, o primeiro homem, o nosso representante legal, pisou na bola, vamos assim dizer, e ele trouxe um enorme prejuízo para o planeta Terra. O que Deus faz? Deus não pode agir na Terra senão através do homem. E aí, o seu filho se propõe a se fazer homem. Na verdade, quando ele, à luz de Filipenses capítulo 2, quando ele se propõe se fazer homem, ele não escolhe se fazer homem. Na verdade, a Filipenses diz assim, Jesus não teve por usurpação igual a Deus, se esvaziou para se fazer servo. Então, esse foi o critério que Jesus se articulou para para descer na terra. Ele queria ser servo. E aí ele tinha que escolher, dentre todas as coisas criadas, aquela que melhor caracterizava a figura de um servo. E ali ele encontrou o homem. Porque quando Deus põe o homem na terra, a gente olha a delegação divina pela lógica humana, como se o homem fosse o senhor da terra. Mas não é, porque Deus disse, você ocupe a terra, sujeite a terra, domine a terra, multiplique na terra, frutifique na terra. Então ele está dando ordem. E o homem, então, ao ser cumpridor de ordem, ele se torna servo de Deus para cuidar desse planeta. E aí Jesus se faz esse servo. E Jesus vem como humilde. Ele vem assumindo a forma de homem, e porque ele venceu, ele recebeu todo o poder. Então Deus age na terra por meio do seu Filho, que é a expressa imagem do seu ser, e Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isto, ele pode agir no planeta Terra. Da mesma maneira, Satanás precisa de um homem para agir na terra, porque pelo poder que ele tem, ele poderia facilmente tomar a terra de assalto com todos os seus anjos. Mas como a terra Deus entrega aos homens, ele só pode ter o domínio da terra se for através de um homem. Então, ele, da mesma maneira como Deus olha para Jesus, o seu filho, verdadeiramente homem, e dá a ele toda a autoridade, Satanás tem que procurar um homem. E ele encontra no filho da perdição
no homem do pecado, o homem qualificado para receber a energização do seu poder maligno. Então nós temos Satanás imitando Deus. E aí ele vem para a batalha. E qual é a batalha? O domínio da terra. Qual é o propósito do domínio da terra? Extirpar o último homem que professa a fé em Deus. Se ele conseguisse, ele teria o comando do planeta Terra. Ele tenta contra a igreja, ao longo da dispensação dos séculos, ele se infiltra na igreja através do joio no meio do trigo, e dali ele cria uma falsa religião, um falso cristianismo. Cláudia, seja bem-vinda. Ele cria um falso cristianismo, e esse falso cristianismo ele tem a aparência de cordeiro e fala como o dragão. Por outro lado, Satanás, que ele domina o sistema religioso, ele tem que dominar também o sistema político. E dominar o sistema político implica em dominar as nações. E aí vem 10 nações e lhe entrega o domínio. Então, da rebelião global, que é o que ele busca, ao trono de Satanás, grande dragão. Então vamos lá. A ordem divina, qual era? Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Esta ordem é em Gênesis capítulo 9, versículo 7. O que acontece lá no capítulo 9, depois no 10? No 10 surge Nírode. Nírode era um poderoso caçador, valente caçador diante do Senhor. O que é que ele caçava? A caça mais preciosa de toda a criação. Qual é a caça mais preciosa de toda a criação? O próprio ser humano, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Nírode é um caçador de almas. E ele cria uma rebelião através da edificação da Torre de Babel. Essa Torre de Babel era um observatório celestial para estudar os astros e, por adivinhações, influenciar na terra através dos poderes malignos. Então, o objetivo maior da Torre de Babel era este: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis capítulo 11, o versículo 4. Então nós temos a ordem, povoar e multiplicar a terra. E nós temos aqui a rebelião, não vamos nos espalhar na terra. E como que isso, e o que é que isso tem a ver com os dias atuais? Quando nós lemos a profecia de Daniel, capítulo 12, o último capítulo, Daniel diz assim, aliás, Deus diz assim a Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Lembra? Nós estamos no capítulo 6 do Apocalipse, o livro com o seu selo sendo aberto. Então Deus diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Nós tivemos um boom do saber, uma multiplicação exponencial do saber, principalmente a partir da década de 90, com o advento da internet. Não que a internet veio na década de 90, ela se formava desde a década de 50 e 60, mas ela teve uma explosão na década de 90. E a partir da década de 90 se formou um espírito globalista. Por que que o espírito globalista ele é um ato de rebelião contra Deus? Porque quando a Torre de Babel se formou, Deus olhou e viu os homens fazendo algo contrário à sua palavra, e ele disse: não é bom que os homens
permaneçam nessa unidade. Porque se eles continuarem nesta unidade, vamos olhar a palavra certa em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Avaliação de Deus. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus olha para o ser humano e diz: não há limite para o que o homem quer fazer. Se Deus deixasse aquela situação prosperar, ele teria que provocar um segundo dilúvio, porque um segundo dilúvio, a mente dos homens era só má continuamente. Vamos qualificar esse só má continuamente. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, e nós vemos o homem com a mentalidade só má continuamente, a gente pensa a maldade do ponto de vista humano. E aí a gente pensa na violência, a gente pensa na orgia, a gente pensa no sexo desenfreado. Então, são os pecados capitais humanos, é o que a gente pensa. No entanto, quando Caim matou Abel, e ele se tornou o primeiro homicida da história, Deus coloca uma marca sobre ele, e ele se afasta de Deus, e o texto bíblico diz assim: Caim saiu da presença de Deus e edificou uma cidade. Significa que a construção de uma sociedade, a construção de uma civilização com uma mentalidade ateísta, extirpando Deus da história, este é o ponto da maldade contínua, da maldade que não tem fim, da maldade acusada, declarada por Deus lá no dilúvio, quando ele faz uma avaliação no dilúvio. E quando ele faz essa avaliação da construção da Torre de Babel, ele diz aí, não vai ter restrição a tudo aquilo que o homem intenta fazer. E aí, o que é que ele coloca? Se não há restrição, Deus mistura as línguas, e porque ele misturou as línguas, os homens são obrigados a se dispersar entre as nações, entre as terras, a se dispersar. E aí nós encontramos o Brasil na fala em portuguesa, nós temos aqui os nossos irmãos na fala espanhol, nós temos lá no Norte América a fala inglesa, mas nós temos centenas de línguas no mundo. E os homens deveriam viver, cada um, na sua tribo, cuidando do seu pedaço. Vem a globalização, e a globalização refaz a união que Deus havia desfeito. Qual era a união? Vamos deixar de ser espalhados na terra. Quando você tem inteligências que pega qualquer língua e traduz para a sua língua, você tem que concordar comigo que esse ato é o oposto do que Deus fez, porque Deus misturou as línguas para que as pessoas se separassem para viver em tribos. E a internet vem e ela retira essa parede de separação entre os povos e une todos numa plataforma digital. E no Salmo 10 diz assim: o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele,
O perverso, na sua soberba, não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. Então, isso é somar continuamente, quando o homem extirpa da sua consciência a presença de Deus. E o espírito globalista, que culmina com estas nações, a besta escarlate e a meretriz, ele vai preparar o caminho para criar, depois do arrebatamento, o governo mundial. Então nós temos agora um espírito globalista, depois nós teremos a segunda fase, depois do arrebatamento, que é a formação do governo mundial. Entenda, a besta escarlate, 7 cabeças, 10 chifres. Virando a página depois do arrebatamento, a besta do mar, 10 chifres e 7 cabeças. É a inversão. As 7 cabeças representam esses governos que existiram e os 10 chifres representam 10 governos que vão existir num dado momento do tempo. E eles vão se formar em 10 chifres. Bom, Daniel, olhando para este quadro que nós estamos relatando, em Daniel capítulo 9, o versículo 26, ele faz uma profecia determinante. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, que é Jesus Cristo, e já não estará. E o povo que é Roma, de um príncipe que há de vir, que é a besta junto com o anticristo, ou falso profeta, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Daniel 9, 26. Daniel, ele está enxergando tudo isso. Quando ele fala que até o fim haverá guerras, ele está falando do período da dispensação da igreja. Jesus disse, haverá guerras e rumores de guerra, ainda não é o fim. Tivemos as mais próximas de nós, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso se deu entre a cruz e o arrebatamento. Esse é o período em que Daniel fala, e o seu fim e até o fim haverá guerras. Depois, ele diz, depois, desolações são determinadas por selos, trombetas e taças. E os juízos de Deus serão derramados. Então este é o quadro da besta entronizada. Dos atores proféticos para a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás e o grande dragão. Lembra que quando nós falamos da igreja cruzando os séculos, nós falamos da presença do joio no meio do trigo? Ali quem colocou o joio foi o maligno, que é o grande dragão, que é Satanás e o diabo, e que é a antiga serpente. E a Bíblia diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Como é que o mundo inteiro jaz? Está morto no maligno. Porque desde que Adão pecou, a morte entrou no mundo. Então, Satanás, vamos lá, colocando de forma exata, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, aos Hebreus, no capítulo de número 2, é dito assim, visto, pois, que verso 14 do capítulo 2, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente participou, Jesus participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como é que o diabo usa esse poder da morte? Ele livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aí Jesus disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a prisão é o pecado. Então, nesse texto, o medo da morte
faz que o indivíduo se volte para o pecado. Então o mundo jaz no maligno. E aí, em 1 João capítulo 2, verso 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E do mundo, Satanás busca o domínio religioso, o domínio político, com um objetivo em mente. 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, e isso é o tabernáculo de Israel, que será reerguido, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele quer construir o seu trono, a sinagoga, e ele vai em busca das nações, dos povos e do mundo. Então nós temos a besta da terra, a besta do mar, a besta escarlate e a mulher, a Babilônia. Estes são os atores proféticos. Então vamos lá. Nós já colocamos que o primeiro objetivo, que é o objetivo que nós estamos vivenciando, principalmente depois da década de 90, é criar o espírito globalista. É por isso que quem fala contra o espírito globalista, ele é visto como alguém que está contrário à corrente vigente. O futuro, na visão do mundo, é o globalismo. Mas o globalismo é o caminho para a entronização da besta. A besta que não é, também é ele, o oitavo rei, procede dos sete e caminha para a destruição. Então nós temos aqui as sete nações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as 7 nações, que daqui sai alguém que vai ser o oitavo rei. A besta, o falso profeta, a besta, o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esta besta, ela pode vir de qualquer país, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, porque ele procede deles. E a mulher montada na besta escarlate é esse período da história, como é a mulher que está montada, e a mulher é o sistema religioso de natureza cristã, então nós estamos falando do período da dispensação da graça. Esta mulher que domina os povos e domina a política. Ela cria, o objetivo dela é criar a expectativa de um governo mundial. Por isso que nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 a 5, viu-se também outro sinal no céu, e eis o dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Observa, 7 cabeças representa os 7 reis. Lembra da estátua de Daniel que viu 4, e viu uma pequena pedra destruindo toda a estrutura de governo. Um governo, ele sempre constrói estruturas para os governos seguintes. Eu vi um comentarista uma vez dizer que nos Estados Unidos nós temos 2 partidos políticos, os democratas e os republicanos. Quando a intenção desta cabeça por detrás dos panos é destruir as leis trabalhistas, ele coloca no poder os democratas que são trabalhistas, que deveriam defender essas leis. Então eles, porque deveriam defender essas leis, presume que eles têm autoridade para destruí-las. E quando eles querem mexer no poder do dinheiro, eles levantam os republicanos, porque os republicanos deveriam defender aqueles que são ricos. Mas quando se quer quebrar o poder da riqueza, levanta o poder do Partido Republicano, porque presume que ele também tem autoridade para quebrar as riquezas. Então, essa é a figura do dragão, 7 cabeças, 10 chifres, na sua cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, isso antes do
arrebatamento, as quais lançou para a terra. Quer dizer, ele ficou com 2/3 do exército nos lugares celestiais e 1/3 ele infiltrou na terra antes do arrebatamento. E ele fica diante da mulher que está para dar à luz, para devorar o filho que vai nascer. Esse filho que vai nascer é Jesus, ele quer devorar Jesus. Dora, seja bem-vinda. Mas o filho é arrebatado. O filho não é Jesus que foi arrebatado, é a igreja que vai ser arrebatada. Acontece que a relação entre Jesus e a igreja é o corpo e o cabeça. Então, o grande dragão quer destruir o Filho de Deus. Não conseguindo, ele quer destruir o corpo do Filho de Deus, que é a igreja. Jesus é o cabeça. E aqui nós temos o ponto nevrálgico, que é 1948, quando nós entramos nos dias do Senhor, e depois nós temos o arrebatamento da igreja. Então, depois que saímos do arrebatamento da igreja, o objetivo agora passa a ser dominar os povos, e para isso é preciso implantar a marca da besta. Eu vejo muita gente comentando sobre a marca da besta e tentando descobrir que componente é esse, se é um chip, qualquer coisa, coloca na cabeça e na mão. A Bíblia fala que vai ser colocado na cabeça e na mão. Mas o detalhe que para mim é determinante não é nem tanto a estrutura que será utilizada para implementar a marca da besta, mas o objetivo final dela, que é a capacidade de comprar e vender por essa marca. Então esta marca é como um cartão de crédito, um cartão de débito. Uma vez que você tem, você paga. Se você não tem, não tem como pagar. Então esse é o objetivo, implantar a marca da besta. Isso é depois do arrebatamento, 3 anos e meio depois, chamado Dia do Senhor. Então, nós temos esses períodos de tempo. Os selos, 3 anos e meio. As trombetas, 3 anos e meio. As taças, 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio dá 7, mais 3 anos e meio dá 10 anos e meio. Entre o arrebatamento e a volta de Jesus, 10 anos e meio. Esses 3 anos e meio primeiro é chamado de a grande tribulação, e Jesus chamou de princípio das dores. Depois nós temos esses 7 anos seguintes, que é chamado o Dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel. E aí a besta da terra leva a humanidade à adoração à besta do mar, que foi golpeada, e esse é o sinal de quase uma ressurreição, que vai dar a ela o poder maligno necessário para governar o planeta por um tempo. E esta besta da terra, que é o sistema religioso iníquo, que tem a sua formação no seio da igreja cristã, ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. O objetivo, depois do arrebatamento, é a implantação do governo mundial. Antes do arrebatamento, a implantação do espírito maligno. Então, nesse cenário, nós temos a besta da terra entregando o seu poder. Nós temos a mulher montada numa besta escarlate, que entrega o seu poder à besta do mar, e a besta da terra, que entrega também o mecanismo de adoração à besta do mar, e o dragão dá a sua autoridade, e o grande dragão dá sua autoridade à besta do mar. Objetivo: dominar os povos, dominar as nações. Então, este é o cenário. Antes do arrebatamento, criar o espírito globalista e criar a expectativa do governo mundial. Depois do arrebatamento, criar o governo mundial e impor a marca da besta. E como que ele faz isso?
Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, estes seres, dragão, besta e falso profeta, serão energizados malignamente para fazer tentar dominar o planeta Terra. Então, de novo, neste período antes do arrebatamento, nós temos a grande meretriz e a besta escarlate. Depois do arrebatamento, nós temos a besta do mar e a besta da terra. Antes do arrebatamento, nós temos o anticristo. Depois do arrebatamento, nós temos o falso profeta, que é o anticristo. Entre as bestas que vêm escarlate do mar, se forma o filho da perdição, o homem do pecado, que é a besta, o oitavo rei, o cavaleiro que sai para guerrear e vencer os santos no Apocalipse, quando a abertura do primeiro selo. Então, nós temos a besta, a Babilônia, no Apocalipse capítulo 17, vamos ler o Apocalipse capítulo 17, diz assim, Apocalipse capítulo 17, a besta versículo 4, Carneiro, seja bem-vindo. Apocalipse capítulo 17, o versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Então ela dá de beber das abominações e das imundícias de sua prostituição. E aí, a palavra devassidão luxúria, bebida misturada em dobro, luxúria e devassidão. A palavra devassidão no original é porneia, significa fornicação, prostituição, cumprido, idolatria, origem de porneo, prostituição, incluindo adultério e incesto, figurativamente idolatria, uso, fornicação, classificação, substantivo feminino, porneia, a raiz do termo em inglês, pornografia, pornográfica, propriamente pornô, derivado de perneia, vender, propriamente uma venda, rendição da pureza sexual, promiscuidade de qualquer tipo, porneia, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relações sexuais com animais, relações sexuais com parentes próximos, Levítico 18, relações sexuais com homem ou mulher divorciada, metáfora, adoração de ídolos, da contaminação da idolatria, quando incorrido pela ingestão do sacrifício oferecido aos ídolos. A gente encontra essas definições em studilight.org. Então nós vemos aqui, então exclamou com voz potente, dizendo, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de covil, morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda. Esse espírito imundo, há uma referência deles em Mateus capítulo 12, 43, 44,
Quando o espírito imundo sai do homem, Jesus disse, ele leva consigo outros 7 espíritos piores. Assim também acontecerá a esta geração perversa. E aí, quando Jesus encontra um endemoniado, o demônio entrega o seu nome, Legião, que é o meu nome, porque somos muitos. E eles entraram nos porcos e saltaram no precipício. Então nós temos a besta exercendo a sua autoridade em nível mundial. Ela domina as nações, tem nome de blasfêmias, e ela é semelhante ao leopardo, ou seja, a Grécia, tem pés como de urso, o Império Medo-Persa, e tem boca como leão, a Babilônia. A Grécia representa o poder, Medo-Persa representa o trono, e a Babilônia representa a autoridade. Tudo isso será dado à besta. E do lado dela, o falso profeta, que é também uma cidade, que exerce a autoridade da primeira besta na presença da primeira besta, fala como cordeiro, parece como cordeiro e fala como o dragão. Então, com isso, nós estamos terminando este módulo, a abertura do primeiro selo, e nós já vimos o contexto que vai se formar para a abertura dos selos 2 em diante, que será o nosso próximo módulo. Eu termino fazendo a oração de Paulo, minha oração, em Romanos capítulo 15, versículo 30 a 33. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que esse meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E assim, nós estamos encerrando a nossa live. Espero encontrar com vocês amanhã, às 20 horas, para iniciarmos o módulo seguinte, a abertura dos selos 2 em diante. Foi muito bom ter você aqui junto comigo, Cláudia, Dora, Carneiro, que vocês possam fazer, aqueles que não fazem parte dessa comunidade, venha ajudar a tornar essa comunidade relevante para nós levarmos essa mensagem mais longe. Envie o aviãozinho para os seus amigos, ajude-me a despertar o povo de Deus, porque se o povo de Deus se levantar, o próprio Cristo o esclarecerá. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.